A paz do Senhor, pastor Paulo Nascimento. Me chamo Felipe, sou da cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. E falando de Bíblia, eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida. É obrigado você ser pastor e ter que passar pelo diaconato, presbitério e evangelista? Porque até agora eu não vi nenhuma coisa relacionada a isso. Você ser diácono e ter que passar pelo presbitério, evangelista e assim sucessivamente. Nos tira essa dúvida. É obrigado você ter que ser diácono para depois ser presbítero e para chegar ao pastorado, tendo em vista que tem muitas pessoas que logo no início da sua convenção, ele já tem esse chamado que a gente vê que é de Deus, de ser um líder, de ter que liderar um grupo de pessoas. É obrigado você ter que passar por essa questão eclesiástica imposta por a maioria das igrejas, inclusive uma das quais eu sou, que é a Assembleia de Deus. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder falar com você mais uma vez. E nessa feita responder o meu irmão Felipe, de Campina Grande, na Paraíba. Olha aí onde o Falando de Bíblia está chegando. Nossos irmãos de São Paulo, Belo Horizonte, nossos irmãos do Sul. Olha que bênção. Um grande abraço a todos os irmãos de Campina Grande, na Paraíba, aqui representados pelo Felipe. Felipe é da Assembleia de Deus e ele traz uma argumentativa. Sou obrigado, como membro da igreja e que almeja o episcopado, passar pelaquela tradição que a Assembleia de Deus fez? Diácono, presbítero, evangelista, pastor. E as pessoas acham assim, quando chegam pastor, cheguei ao cargo máximo. Aí você não sabe a responsabilidade que é, ou que deveria ser para alguns. E a coisa aqui degringola porque muita gente acha que ser pastor é apenas um status. Não é. Vamos à Bíblia? Quando é que os diáconos são instituídos? Segundo o relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas, ou as suas viúvas, eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, verso 3 do capítulo 6 de Atos, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, olha aí que coisa maravilhosa, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que interessante. Por conta de um problema com as viúvas, que foram desprezadas, porque havia ainda uma confusão, de muita gente que estava ainda se convertendo, e aí tinham as viúvas que eram classificadas como judias, as outras que eram helenistas, isso é historicamente falando. E aí o que aconteceu? Eles viram a necessidade de se levantar pessoas cooperadoras na obra para a obra não parar. E aí eles selecionaram pessoas, eu gosto, é do verso de número 3, que para ser diácono você tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Diácono não é babá de igreja. Diácono ou diaconato não é um cargo pelo qual você vai ficar sendo tratado como um bobão de igreja. Não, porque tinha diácono aqui que era pregador, cuidava da mesa do Senhor, cuidava da obra social. O diácono era um homem ativo,
A diaconia, o serviço pelo qual estava disposto a igreja agora, era um serviço pelo qual a igreja seria beneficiada em vários âmbitos. E poucos são os que querem exercer o diaconato. Porque a moda de hoje é todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer ser chamado de pastor. Todo mundo quer ser pastor a qualquer custo, achando que pastor é moda. Não é. Olha que coisa interessante, para você ter ideia de como é que são as coisas. Pedro era apóstolo, andou com Jesus. Sim ou não? Sim, Pedro era apóstolo. Pedro era um discípulo do colégio apostólico de Jesus. Caminhou com Jesus durante o seu período de ministério público. Ok? E aí, quando você pega a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, olha e observa o que está escrito. Leia comigo, falando de Bíblia. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha que coisa interessante. Pedro está dizendo assim, eu sou apóstolo, mas também sou presbítero, sou um homem da oração. Porque ao presbítero ficava o cargo de ser um homem da palavra e da oração. O presbítero era a autoridade na igreja. Ser presbítero era também ser pastor ou bispo. Dependendo da igreja que ele estivesse, esses três que eu citei, presbítero, pastor e bispo, dá tudo na mesma. Só que o bispo é uma espécie de superintendente que vai dando suporte para as demais congregações. É uma espécie de supervisor. O presbítero local era um homem que colocava as mãos, fazia a oração da fé e com óleo, e até se tivesse aquele camarada que estava sendo orado, cometido pecado, seus pecados seriam perdoados. Aí a gente tem uma galera hoje na igreja que quer título, mas não sabe nem o que é ser aquela função ali. Você já leu a Bíblia na carta de Paulo a Timóteo? Vamos ler um pouquinho? Capítulo 3. Olha que coisa interessante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, está assim, falando de Bíblia. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, a igreja começa dentro da nossa casa, o ministério começa dentro da nossa família. Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, verso 8, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo.
Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Essa é a orientação paulina, que tanto o bispo quanto o diácono devem ser marido de uma só mulher, irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso. Olha que coisa interessante. Paulo está relatando para nós que o diácono e o bispo têm as mesmas exigências para cumprir o ministério. Aí as pessoas tendem a colocar o camarada porque é diácono. Ah, você é diácono, não fala comigo não, porque eu sou pastor, eu sou presbítero. Irmão, respeitando cada um o seu chamado. Respeitando cada um lá a função que foi designada para fazer. E vou dizer uma coisa para você. Tem gente que o insucesso da sua vida é ele sair de uma função para ir para outra, sendo que ele foi chamado para aquela função e não para outra que o promoveram. Tem diácono que o seu ministério acabou depois que ele foi a presbítero. Enquanto ele estava como diácono, estava bem. Outros foram por água abaixo depois que saíram do presbitério para serem pastores ou evangelistas. Aí tem uma turma aí, igual uma galera fala, e aí, irmão, Paz do Senhor, tudo bem? Como é que é? Eu sou missionário. Nunca fez uma missão, não entrega um folheto na rua e acha que missionário é cargo eclesiástico. E não é. É um cargo comissionado. Enquanto você está exercendo aquilo ali, você vai lá e faz, e você ganha o título. Depois você volta, acabou o título. Ficam as memórias. Agora, o grande problema da igreja é achar que porque alguém é diácono, você está começando. Irmão, aprenda. Trabalhar para Deus é um privilégio. Se envolver com a obra de Deus é uma honra. Ser chamado por Deus é algo que não dá para descrever. Cumpra o seu chamado com alegria. Cumpra aquilo que você foi designado para fazer com amor. O nosso grande problema se chama disputa. Pronto, falei. Não porque eu tenho que ser maior do que o outro, não porque você é diácono, cala a boca aí que eu sou presbítero, aí vem o outro, não, você é presbítero, fica quieto também porque eu sou evangelista, o outro vem, não, eu sou pastor, fica quieto, o outro não, eu sou bispo, aí vem o outro, agora eu sou apóstolo. Irmão, tudo é para o crescimento do reino de Deus. Tudo é para a edificação da igreja. Não é para o meu nome aparecer. Não é para o teu nome aparecer. Respondendo ao irmão Felipe, lá de Campina Grande, na Paraíba. Querido, a sua igreja, ela entende que existem pessoas, eu sou assembleiano, eu fui auxiliar de trabalho, nem obreiro, cooperador, eu fui auxiliar de trabalho quando estive dentro da assembleia, no começo. Eu não passei pelo diaconato. Eu fui a evangelista. Mas quantas vezes, como evangelista, eu fiz coisa de diácono? Visitei os irmãos, levei ceia, fui no hospital, fui na cadeia, cuidei da ceia do Senhor, servi ceia do Senhor. E nunca foi desonroso para mim fazer essas coisas. Pelo contrário, para mim é uma honra servir aos meus irmãos junto à mesa do Senhor, no memorial que Ele deixou para nós. Mas fica uma turma. Outro dia eu fui pregar numa igreja e me deram a oportunidade de ministrar a ceia. Aí eu conhecia um rapaz que estava lá sentado no ministério, eu chamei ele. Falei, vem meu irmão, me ajuda aqui, vamos orar pelo pão, vamos orar pelo suco da uva e seleciona os obreiros aqui para mim, porque ele conhecia, ele era membro da casa. Aí ele virou e falou assim, eu falei assim, me ajuda aí a servir aqui no púlpito os obreiros. Irmão, pode parar,
sou presbítero, não sou mais diácono não. Quando eu era diácono eu fazia isso. E nem quis orar. Eu falei, gente, onde a gente vai parar? Aí eu li os textos bíblicos aqui para vocês. Qual é o seu chamado? Tem igreja que faz uma regra. Diácono, presbítero, evangelista, pastor. Mas também deixa o camarada lá 30 anos como diácono. Como é que ele vai ser evangelista, presbítero ou alguma outra coisa? Aí o outro lá está como presbítero já há 28 anos. E vou dizer para você, tem gente que se ele descobriu-se naquela chamada, irmão, deixa o cara em paz lá. Não tira ele de lá não. Porque no dia que você tirar ele de lá, você mata o ministério que Jesus confiou para ele. No dia que você tirar ele de lá, o negócio para ele acaba. Por quê? Porque ele não foi chamado para fazer outra coisa, foi chamado para fazer aquilo. Agora, o problema é o glamour dos nossos dias que exige isso aí de nós. E a gente tem uma galera brigando por títulos e oportunidades. Quando a maior oportunidade é sermos chamados de servos de Deus. Moisés era legislador. Moisés era o líder do povo. Mas você já viu como é que é descrito Moisés na Bíblia? O servo do Senhor. Poucos são que querem ser servos. E aí fica aqui o meu abraço para o irmão Felipe, lá de Campina Grande da Paraíba, para todos os irmãos do norte, do nordeste, do nosso país, que tem acompanhado falando de Bíblia. Você pode fazer como nossos irmãos. Envie o seu vídeo pergunta e nós vamos aqui fazer um vídeo resposta para você. Inscreva-se também na nossa página do Instagram, @falando de Bíblia oficial, e acompanhe toda a nossa programação aqui. Então, grande abraço para todos vocês e que Deus em Cristo nos abençoe e nos instrua em tudo para fazermos a obra pela qual Ele nos tem chamado. Grande abraço para todos, falando de Bíblia.